Muito boa noite. Estamos chegando. Boa noite. Já daqui a pouco vamos começar a nossa live. Vamos aguardar a nossa convidada. Hoje nós vamos falar sobre 3 temas, um seguido do outro, tá? Vamos falar sobre amor, sexualidade e plenitude da mulher, em todas as áreas da vida dela. Esse tema é bem atual. Quero te convidar a ficar até o final, pra gente poder estar conversando sobre esse assunto. Oi, Henriette, nossa convidada. Já vou te chamar, tá, Henriette? Já vou te chamar, só espera um pouquinho que a gente tá esperando o pessoal chegar. Cleicinda, da onde você é? Vamos botando as cidades aí, tem gente até de Belém, da outra live. Gente de longe aí assistindo a nossa live. Gente, hoje a gente vai falar sobre 3 temas, um seguido do outro, um concomitante com o outro, porque são 3 temas super importantes, um linkado com o outro, né? O amor, a sexualidade e a plenitude da mulher. Ou seja, oi, tudo bem? Tudo bem, minha sogra? Rita. Boa noite, Rosana, né? Rosa Andréia. Deixa eu assinar pra vocês aqui. Então, gente, o que eu tô falando aqui pra todos aqui é que nós vamos falar sobre 3 temas, são super importantes, e um tá linkado com o outro, né? O amor, a sexualidade e a plenitude em todas as áreas da vida, né? No caso, né? Não só a parte sentimental, mas todas as áreas, né? É o que a gente sempre comenta e conversa nas nossas lives, né? Sobre que nós mulheres somos seres triunos, né? E nós precisamos equilibrar os pratos, né? Às vezes a gente deixa cair alguns, né? Joga um pouquinho os pratinhos, porque não dá pra ser perfeito. Mas a gente tenta equilibrar todos os pratos, né? A gente tenta fazer dar certo na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional, na nossa saúde. E hoje a gente vai falar sobre uma área que é super importante para a mulher, que é a área sentimental. E hoje eu convidei uma amiga, uma pessoa que participou do primeiro semestre comigo. Eu fiz um curso chamado A Mulher que Prospera. E esse curso é um curso da família
que tem na nossa igreja, que é muito legal, tá? Eu até indico para vocês participar. Na nossa igreja Atitude tem esse curso. Existem vários cursos da família, mas esse é o chamado A Mulher que Prospera. E o que ele fala, aborda mais ou menos? É sobre a plenitude da mulher mesmo, né? Que a mulher, como é que a mulher consegue equilibrar todos as suas áreas de uma maneira saudável, sem se sobrecarregar, porque eu sei que muitas se sobrecarregam, né? Tentando equilibrar tudo. E nesse curso ele é explicado como dicas, é falado também sobre a questão dos princípios cristãos, né? E é também focado em Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Então ele vai abordar todos os tópicos dessa mulher, entende? E vai dar exemplos para nossa época atual. E a professora Henriette já está há algum tempo lecionando sobre esse assunto. E tem outro curso também que ela leciona, que é a Mulher à Flor da Pele, né? Que também fala sobre sexualidade. Então eu gostaria de chamar ela para ela conversar. Primeiro ela vai se apresentar pra gente, né? Pra gente conhecê-la melhor. E depois eu queria que ela conversasse com a gente a respeito desses assuntos que eu acho que são super importantes para nosso dia a dia, tá? Eu vou chamá-la só um pouquinho, Henriette. Será que ela já... Conseguiu aí aceitar? Ou de novo? Vai ter que virar, né? Isso! Olá. Consegui. Olá, boa noite. Boa noite. Como vai? A luz tá boa? Tá boa. Tá bom, né? Só você tá um pouquinho mais próximo à câmera. É bom você dar uma afastadinha pra gente olhar o seu rosto. Ver o seu rosto melhor. Isso. Aí. Henriette, se apresenta, fala o que você faz. Eu falei mais ou menos, mas eu queria que você falasse que você sabe o que você faz com exatidão, né? Então eu queria que você se apresentasse primeiro. Olá, meninas, boa noite. Eu, na verdade, eu sou... Oi? Alô? Ih, meu Deus. O que aconteceu? Henriette, acho que você saiu daqui, do ar. Gente, me falem aí se estão vendo ela falando. Oi, voltou. E esses 3 cursos são o curso de Mulher que Prospera, é um curso que fala da mulher de Provérbios 31, o curso A Flor da Pele, que é um curso que fala sobre sexualidade, e o curso Ser Mulher, que estuda as mulheres da Bíblia. Então, esses 3 cursos fazem parte do currículo do Ministério da Família, lá da nossa igreja, e eu tenho ministrado esses cursos com temas bem relevantes, e o Mulher que Prospera em especial fala dessa mulher de Provérbios, né? 31, e o curso A Flor da Pele também aborda temas sobre esse capítulo aí da Bíblia, na verdade, né? De Provérbios. Então, essa que é a minha função ali na igreja, é assim que eu sirvo lá na igreja. Então, Henriette, assim, a gente teve as nossas aulas lá da Mulher que Prospera. Eram 12 capítulos? 10. São 10 São 10. capítulos. Eu lembro que foi 10 capítulos. Que falava sobre todas as áreas da mulher que prospera, né? E eu queria que você abordasse, para a gente conversasse com a gente a respeito da questão do amor e amor próprio e a autoestima da mulher. Porque o que acontece? Nós mulheres queremos ser alguém, né? Na nossa vida, no amor, né? Mas a gente quer
a gente quer tudo para ontem, né? Não se cuida, não se valoriza, aí já entra no relacionamento todo truncado, daqui a pouco vira, entra num relacionamento abusivo, né? Aí depois o que que acontece? Termina e volta para outro relacionamento abusivo, aí vira um círculo vicioso, né? Que nunca acaba, né? Eu sei porque já passei por umas situações como essa antes de me casar. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi e que eu tenho que antes de casar e eu vejo claramente que foi maravilhoso para mim foi desenvolver isso, a autoestima, me conhecer, me cuidar, me valorizar primeiro, né? Saber quem eu sou, né? Em Deus, né? Qual o valor que eu tenho para Deus e todas essas questões, para que eu atraísse coisas boas para mim, porque eu não estava atraindo coisas boas para mim, eu estava atraindo coisas ruins, né? Pessoas que não tinham nada a ver comigo, né? Naquele momento, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, como é que você ensina lá, como é que você... o que você tem de precioso aí pra gente? Então, falando de autoestima, que é algo muito importante, né? Existem dois pilares. O primeiro é a confiança em si mesma. E o segundo pilar é você entender que você merece coisas boas. Quando você confia em si mesma e você entende que você merece coisas boas, mas por que que a gente merece coisas boas? Porque assim Deus nos criou. Então a gente precisa ter esses dois pilares para trabalhar a nossa autoestima. Quando a gente já tem isso trabalhado dentro da gente, aí a gente consegue, como você falou, olhar para outros lados. Porque enquanto a gente está com isso confuso dentro da gente, qualquer parceiro que venha tá bom, qualquer companheiro que se aproxime, tá tudo bem, né? E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma mulher madura, uma mulher que entende o seu lugar, que conhece o seu lugar, porque nós somos criaturas feitas por Deus, mulheres escolhidas, e nós precisamos entender isso. Nós temos que ter confiança em nós mesmas, porque quantas oportunidades são perdidas e situações são criadas porque a mulher não confia em si. E ela não confia em si e ela não acha, eu não tenho, eu não sou merecedora de viver bem. Ai, nossa, Deus tem me abençoado tanto, mas eu não posso usufruir disso porque eu não mereço, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Então a tua autoestima nunca está no nível para que Deus te criou. Então, esse é o pilar. Primeiro pilar é você confiar. E o segundo é entender que você merece coisas boas. Então, quando você entende isso, você começa a mudar a sua visão e você começa a mudar a sua sexualidade, porque na verdade a sexualidade as pessoas acham que fala de sexo, mas não é só disso. A sexualidade, ela fala de como você se vê, como você se relaciona, como é o seu afeto com as pessoas. E nós sabemos que quando a gente fala em sexualidade, a gente tem que pensar assim: quem me criou e para que me criou? Então, quando eu entendo quem me criou e para o que me criou, eu consigo viver a minha sexualidade na plenitude, assim como eu fui criada. Então, essa é o que a autoestima faz. A autoestima, quando você consegue atingir esses dois pilares, você consegue vivenciar a sua sexualidade de forma diferente. Então, é isso que fala nessa questão dessa relação de amor, desse equilíbrio que tem quando a gente amadurece nesse sentido, quando a gente entende. Inclusive a nossa própria autoimagem muda, né? No sentido de você se aceitar nas suas imperfeições. Porque o que hoje em dia a gente vê? As mulheres não estão satisfeitas com elas mesmas, né? Elas se olham, a gordurinha ali que tá fora do lugar, ela acha que, né? Ah, não, tem que fazer uma lipo rápido, porque não dá para ficar feia.
e tem vergonha até de mostrar para o marido, né, a questão do corpo, achar que, né, até para botar um biquíni é difícil para ela, porque como que os outros vão pensar, porque a fulana, a minha cunhada, a minha irmã, todas elas são tudo em pezinho, eu não tô. E não consegue se ver como alguém especial, porque por fora ela tem as suas imperfeições, porque já foi mãe, porque eu vejo por mim, né? Sempre me comparo a esses assuntos, porque são coisas que me tocam muito, né? Porque quando eu era mais nova, eu tinha o corpinho direitinho, mas assim, depois que eu tive filho, né, a gente vai tendo outras, o corpo vai mudando, né? E a gente tem que aceitar cada vez mais a gente, como a gente tá naquele momento, né? A pessoa como ela está no momento. Olhar para si com misericórdia, com compaixão, é uma coisa que é difícil para a mulher hoje em dia, né? Henriette, o que você tem para me dizer sobre isso? Que é verdade, né? Você que é, né, uma mulher madura, você sabe que é muito difícil a gente olhar, às vezes, no espelho, quando é muito perfeccionista, a gente começa, né? E a mulherada tá tudo assim, bombadona, né? Tudo querendo ficar super sarada, ter o corpo de 15 anos até os 30, até os 60 anos, né? Então, assim, é difícil para uma mulher aceitar o seu próprio corpo quando ela não sabe quem ela é realmente de verdade, quando a sua autoestima não está totalmente curada, né? Exatamente. É porque o que acontece? Hoje, os padrões do mundo são esses. Então, as pessoas estão voltadas para isso. E acaba que, por correr tanto atrás dessa vaidade em excesso, porque nós temos que ser vaidosa, nós temos que nos arrumar, nós temos, desde que isso seja para a glória de Deus, para nós mesmas, para o nosso marido. Isso não precisa ser algo para o outro. Quando eu estou fazendo algo para o outro, isso não está sendo bom para mim. E nunca eu vou me bastar. A Uhum. questão é, nunca eu vou estar satisfeita. Porque eu não entendi que Deus me criou assim. Que eu tenho meu biotipo, eu tenho a minha cor de pele, eu tenho que os anos vão vir, vão se passar e que tudo vai mudar. Uma certa idade a mulher entra na menopausa, começa a ter várias questões e quem ainda não entrou, fique atento para ter um relacionamento muito legal com o marido, porque quando chega nessa hora, os dois são amigos, são parceiros e ele vai compreender. E as Uhum. pessoas não querem aceitar, as pessoas não querem entender que aquele momento que ela está vivendo, aquela é a estação dela. E naquele momento ela não tem o corpo que ela tinha, mas ela também não tem a cabeça que ela Exatamente. tinha. Ela também tem outras experiências. E assim, a palavra de Deus diz que a beleza é enganosa. Então, assim, o que que acontece com a gente? A gente tem que se cuidar, todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa bonita, cheirosa, arrumada. E isso Deus nos ensina a cuidar do nosso corpo, cuidar de nós, né? Mas o que acontece é que isso não pode ser o foco da minha vida. Eu não posso estar vivendo para isso, porque o foco da minha vida tem sempre que ser o Senhor. Eu preciso sempre apontar para lá. Então, como que ele me vê? Como que ele me criou? Como que ele me quer? Então, os meus valores precisam o quê? Mudar. Só isso. Quando eu entendo que ele me criou assim e que eu sou a menina dos olhos dele, e o que eu devo fazer? Eu devo seguir tantas coisas que fala aqui nesse capítulo 31 de Provérbios, que a gente pode aprender a ser essa mulher, e aí tem gente que fica com conflito. Nossa, mas é muito atributo, muita coisa. Mas Deus nos deu essa capacidade. E a gente precisa usar essa capacidade para outras coisas, quando hoje o mundo vê futilidade. Então a gente precisa entender isso. A gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer academia sim. Eu, por exemplo, eu não gosto de academia, eu faço o que é necessário. Mas a gente precisa ter um limite. Quando isso sai do limite, gera uma série de problemas, tipo depressão, autoestima baixa, mil coisas porque você só está com foco no outro, na outra, no caso, no nosso caso, né? É a Então, esse é comparação, né? sempre. O mal do século agora é a comparação, né? Agora com o Instagram, com várias redes sociais onde você vê a vida de todo mundo junto ao mesmo tempo, que antigamente não existia essa coisa assim de você estar sabendo da vida dos outros o tempo todo, né?
Então agora você está se acompanhando o tempo todo, porque muitas mulheres hoje postam fotos de biquíni, foto com corpinhos, com a barriga zeradinha, né? E muito, as mais novinhas agora, a moda é essa, né? Então, aí a mulher mais madura olha assim, meu Deus do céu, eu nunca vou... Eu tô horrível, começa a se comparar, né? E a comparação, ela é como uma erva daninha, né? Ela vai te minando e fazendo com que você se sinta até mais menos mulher por causa disso, né? E quando você entende, como você estava falando, né, que a beleza é enganosa e o que importa é o que tem por, né, o que a gente tem aprendido, né, com Deus, né, nossa intimidade com Ele, na intimidade que Ele fala, o quanto a gente aprecia. E cada cada mulher é um ser único, né? Então apreciar essa singularidade de você, assim como você aprecia da sua amiga, você também se aprecia, porque é difícil você muitas vezes se apreciar. Às vezes as pessoas não te elogiam e você também não sabe. Eu tinha dificuldade até de saber o que eu tinha de dons, né? O que eu tenho de legal, assim, né? A gente não pensa nisso, não se valoriza, não. E aí, minhas amigas sempre dizem que eu tenho uma autoestima lá no topo. Mas eu não tenho isso tudo, não. É porque eu declaro isso sobre a minha vida. Aí. Eu entendi que eu tenho que declarar isso sobre a minha vida e declarar para as pessoas também, para que elas também creiam nisso. E também se usem dessas palavras, do meu exemplo, para fazer o mesmo. Aí teve uma amiga minha que falou assim, Bel, o que tu faz para tu ter essa autoestima? Eu falei, começa já a falar. Começa a acreditar nisso. Olha para o Espírito Santo, como eu sou linda. É isso aí. E tem a ver com identidade, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa encontrar é a nossa verdadeira identidade. Hoje em dia, esse é o mal do século. As mulheres não têm identidade, elas só copiam. Elas só querem o que a outra tem, o que a outra faz, o que a outra está falando, a outra está viajando, a outra está postando. E perdeu a identidade. Então, ela não tem escolha mais. Ou ela começa a viver dependente emocional do seu marido, do seu namorado, da sua mãe, do seu pai. Então, gera tudo isso, a falta de identidade. Então, é por isso que a gente lá na igreja começa com o curso de Mulher Única, que ensina isso. A você descobrir a sua identidade, a sua singularidade, para você entender o seu valor diante de Deus. Você começa a aprender isso tudo para você avançar. Porque se você não tem isso, você começa a pirar nesse mundo, porque começam a ditar tudo que você tem que fazer, tudo. Agora tem que usar isso, agora tem que comprar aquilo, agora tem que ir para não sei aonde, agora tem que cantar a música tal, agora tem que... são leis em cima de leis. Não, e você... E tá tendo muito agora essa moda, não sei se você já viu na internet, sobre paletas, né? As paletas de cores, o que é chique, o que não é chique. Olha, eu sou muito a favor, eu acho legal que a mulher esteja interessada em passar a moda para as pessoas, mas eu sempre, desde nova, eu falo assim, a moda quem faz sou eu. Nem tudo que tá na moda vai bem em todo mundo, Exatamente. né? Tem que ter esse cuidado. Exatamente, porque vira uma coisa meio robótica, né? Todas as mulheres têm que usar tons pastéis. Aí tem que ser só pastel, só aquela cor pastel todo, porque aí isso é chique. Hoje eu tô vindo de um amarelo, mas eu não gosto de amarelo. Não gosto muito de amarelo. Mas assim, não é minha paleta, por exemplo, não é a minha cor preferida que eu gosto. Mas eu costumo dizer que a moda tem que ter um pouco de. Tem que ter um pouco, não, tem que ter muito da tua singularidade ali. Com certeza. Né? Senão você não tem identidade. É isso. Exatamente. Sabe? Perde essa identidade. Você faz o que o mundo quer. Você está andando para onde estão levando você. Você já não tem, mas você já perdeu o foco. Você já não é mais você. Então, é complicado isso, né? Essa questão é muito complicada. E aí a autoestima baixa, porque nunca a pessoa está satisfeita. Isso é fato. Isso é fato. E aí ela não consegue manter esse equilíbrio aí
que a gente estava falando, né, numa questão aqui, a questão do equilíbrio, a mulher não consegue, porque ela está sempre em busca daquilo que é futilidade. A gente precisa entender. A gente precisa entender o que é futilidade, o que não é. A gente precisa entender na vida o que é urgente, o que é importante, o que é urgente e importante, o que é urgente, mas não é importante, o que é importante, mas não é urgente. Acabou isso tudo. Porque a urgência é sempre na aparência, é na ostentação. E é nós, como mulheres sábias, mulheres que entendemos para que fomos criadas, nós temos que ver que não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é muito além disso. É chegar em outras mulheres, é poder ser ouvido para outras mulheres, é poder compartilhar da vida de outras mulheres, é para aprender com outras mulheres. É essa troca. E as pessoas não estão conseguindo ver isso, porque as pessoas só estão conseguindo olhar para aquilo ali como importante e urgente, e não estão conseguindo fazer. Então isso vira sabe, e essa mulher aí que prospera é a mulher que encontrou o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. É equilíbrio, tudo na vida da gente é equilíbrio. E essa mulher é equilíbrio. Não adianta ela conseguir o equilíbrio em 3 áreas e não conseguir nas outras. Ali está dizendo, Deus diz que nós temos que encontrar e que nós temos capacidade. A nossa capacidade vai muito além do que a gente imagina. A gente precisa desfrutar disso, né? Então hoje não se desfruta mais disso. Não se desfruta da capacidade que Deus deu. Não se desfruta só se desfruta do conhecimento daquilo que não interessa, que não importa. A gente não quer buscar conhecimento para ajudar outra pessoa, outra vida. A pessoa quer ir lá e quer dar as coisas, dá, porque todo mundo tem que ver. E você tem que ajudar no oculto. Você tem que ser ombro amigo no oculto, porque quem nos vê no oculto é o Senhor. Então, tudo isso já era, já foi. Mulheres maravilhosas que são águias na mão do Senhor, mas não entendem, fica no casulo por causa disso. Porque eu não gosto do meu cabelo, não gosto do não sei o quê, porque fulana fala melhor do que eu, porque se eu tivesse tido a condição financeira da fulana quando eu era adolescente, ou assim, ó, se eu não tivesse tido tanto dinheiro na minha mão como adolescente, nunca tá satisfeito. E aí gera uma Sempre inveja, né, na vida da amiga, né? Porque, mas eu sou mais sofredora do que você. Eu sempre a mais sofredora, aí você vê a raiz da inveja, a se raiz da amargura, vitimizando. vitimismo. Exatamente, exatamente. E eu sempre falo, as mulheres se reúnem muito para fofocar, né? Mas para conversar sobre assuntos que ajudam as outras. Sério? Você conversa, você fala sobre projetos. Eu acho que isso que é importante para nós mulheres. Por isso que eu abri esse espaço de live para a gente estar conversando, porque eu acho que é importante a gente estar aqui conversando sobre assuntos que realmente importam, que trazem crescimento para a nossa vida. Porque ficar fofocando da vida dos outros e comparando com a vida dos outros nunca vai trazer nada para nossa vida, né? Nunca vai nos fazer crescer e descobrir a nossa singularidade, o que a gente nasceu para fazer, o nosso propósito. Né? Não vai mesmo. É o que você falou, não vai trazer nenhum conhecimento. E a gente precisa buscar, né? Porque hoje em dia a gente não precisa ser bom. A gente não pode ser bom, a gente tem que ser excelente. Então, a gente está numa corrida. Mas o que faz a diferença para Deus? Outro dia uma amiga falou assim para mim, vamos nos juntar como avós mais jovens, que estamos tendo netos agora, vamos começar a fazer um movimento de nos reunir para orar pelos nossos netos, nossos bisnetos, nossas próximas gerações. Eu ainda falei, nossa, que ideia boa. Ela falou, não foi ideia não, amiga, foi de Deus isso. Sabe? Então é uma preocupação nossa. Se a gente está parando para orar pelas nossas gerações, as nossas futuras gerações, netos, bisnetos aí para frente, a gente está agradando a Deus com isso, e Deus está olhando o nosso coração, está olhando toda a nossa descendência. Então a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, que a gente não pode perder tempo, não podemos mais perder tempo. E essa mulher que não perde tempo, que consegue remir o tempo, ela consegue, porque quando fala de prosperidade, a pessoa só pensa no lado financeiro, mas a prosperidade é em todas as áreas da vida. Não adianta você ser próspera no financeiro e não ser no espiritual,
não ser no social, não tem como, tem que ser próspera em todas as áreas, na saúde, no social, no espiritual, no financeiro. É um conjunto. E essa que é a mulher, a que busca equilíbrio em tudo na vida. É isso aí. E assim, outra coisa também que a gente conversa muito com as mulheres é essa expectativa da sociedade, né? Que também quer que a mulher seja. Ela impõe padrões, né? De beleza, não só de beleza, mas também a parte que a pessoa fica, a mulher fica se sentindo até envergonhada de ficar na frente do marido na questão sexual, que eu digo assim. A gente também eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto, porque nós mulheres precisamos nos aceitar como a gente é e viver a plenitude sexual também é muito importante. Essa plenitude que é muito difícil para a mulher. Muitas mulheres não têm prazer na vida sexual, não tem mais, como é que eu vou dizer, não se aceitam, não aceitam seu parceiro e não são felizes também em estar junto com seu esposo, o seu parceiro, né? E como é importante essa autoestima, né? Essa busca desse autoconhecimento, né? Que fala dessa mulher que prospera com tudo, mas principalmente nessa área sentimental, que é uma área que a mulher acaba ficando amiga do marido, mas não consegue mais ter uma vida sexual com o seu... A Flor da Pele deve falar sobre isso, eu não fiz ainda o curso, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que nós podemos nos aceitar como nós somos, sabe? E ter uma vida plena também, relaxada com o seu próprio esposo, né? Isso. Na verdade, a gente precisa entender esses pilares da ordem, né? Dessa hierarquia e dessa ordem. Primeiro, a gente tem que entender as prioridades bíblicas. Em primeiro lugar, na nossa vida, que isso também é algo de confronto no curso de Mulher que Prospera, que começa falando das prioridades. A prioridade na vida da gente é Deus. Segundo lugar é o cônjuge. Terceiro lugar, os filhos. Quarto lugar, o trabalho. Quinto lugar, o ministério e todas as outras coisas. Então, não adianta a gente querer botar o ministério em segundo, em primeiro, em terceiro, não. A ordem é essa. E não sou eu que estou dizendo, não é você, é a palavra de Deus. Quando eu boto Deus em primeiro lugar na minha vida, eu começo a obedecê-lo e começo a fazer tudo aquilo que ele me propõe. Se eu estou com ele em primeiro lugar e começo a obedecê-lo e fazer tudo que ele me propõe, eu vou ter uma família mais equilibrada, não perfeita. Não estou falando de casamento, de família, nada perfeito, porque não existe essa perfeição. Mas eu vou conseguir equilibrar todas as áreas na minha vida. E o sexo é uma delas, porque o sexo foi criado por Deus, né? E antes de qualquer coisa no sexo, precisa haver a parte principal disso tudo, que é a comunicação. E aqui eu já faço um parêntese. No curso de comunicação, sexo e dinheiro da nossa igreja também oferece esse curso, que é maravilhoso, e ele fala disso. Primeiro, ele vai falando só de comunicação, maior parte do curso. Por quê? A comunicação é algo muito importante nessa questão, em tudo na vida da gente, inclusive na parte sexual. Então, falando de sexualidade, inclui também a parte sexual, né? Então, a sexualidade é diferente da sensualidade. A sensualidade é quando você quer causar impacto no olhar do outro com intenção sexual. Não é a sexualidade. Sensualidade é uma coisa, sexualidade é outra. Na parte do sexo, a importância da comunicação é que você precisa externar isso para que você consiga ser curada. Porque uma vez que você externa o que você está sentindo e passando, você consegue ser curada e liberta daquilo que está colocando você naquele cativeiro. O que acontece? Existem inúmeros fatores que fazem com que a mulher não consiga ter uma vida sexual prazerosa com o marido. Por quê? Existem vários fatores. Muitas das vezes o marido, elas têm o chamado marido empedernido, que é aquele marido de coração duro.
Porque o que que acontece? A necessidade primeira do homem no sexo, o homem tem o sexo como sua primeira necessidade ali. A mulher é o afeto. Uhum. Então não é o sexo. A mulher, para chegar ao sexo, ela precisa do afeto. Sim. E o homem não precisa do afeto. Basta ele ter alguma coisa visual, nossa, alguma coisa que a gente fale para ele já estimula ele. A mulher não. A mulher precisa ser estimulada para que ela chegue ao prazer. Esse prazer que Deus fez para nós. Nós fizemos esse prazer, Deus fez esse prazer para nós desfrutarmos. Só que muitas mulheres, muitas, vocês não têm ideia do tanto de mulher que não consegue viver esse prazer. Por quê? Porque ela tem esse tipo de marido, que quando a gente fala aqui, até falando da mulher de Provérbios, é muito bom também quando o homem aceita uma modificação ou a própria mulher, olha, aqui eu não estou bem, eu preciso mudar aqui. Mas quando a gente também não aceita a mudança, é complicado. A gente fica cobrando do cara uma mudança e a gente não muda, não faz nada diferente. Então, o que acontece? No sexo tem essa questão do marido ter o coração duro, tem a questão do abuso, porque uma mulher abusada, se ela não for curada, se ela não for tratada, isso afeta o relacionamento dela, né? Eu conheci uma pessoa que, por causa disso, ela passou anos até do casamento dela, ela nunca tinha sentido prazer, porque ela foi abusada desde criança, pai, padrasto, foi trabalhar em casa de família, era abusada pelo patrão, e no final, ela passou anos do casamento fingindo orgasmo, e no final, ela falou para o marido o que estava acontecendo. Ela falou, preciso de ajuda, não quero mais viver isso, eu nunca senti isso. E assim, ali ela foi liberta, ela foi curada. Ele ajudou, ela procurou ajuda, ajuda mesmo de médico. Mas ela decidiu, gente. A gente precisa decidir mudar a vida da gente. Sim. A gente precisa decidir viver as coisas boas de Deus na vida da gente. Outra questão também é porque a mulher não teve, às vezes, um bom exemplo do pai e da mãe. A minha mãe não tinha uma vida assim com meu pai, então eu também não vou ser feliz nessa área. Eu conheci uma pessoa que falou que quando casou, já daquelas doutrinas de igrejas bem tradicionais, falou agora ele é dono do seu corpo e ela já foi desesperada para esse sexo. Então a pessoa nunca conseguia sentir prazer nisso, isso foi doloroso e aí acarreta uma série de problemas que dá uma live de 3 horas aqui. Mas, resumindo, é isso. Existem vários fatores que fazem com que a mulher não chegue nessa plenitude sexual que Deus nos criou para ter. Não é que alguém falou, algum cientista inventou, não. Foi o Senhor que nos criou para ter isso. Então, a gente precisa viver um casamento, inclusive próspero, nessa área sexual. Porque o casamento, o sexo faz parte do casamento. Então, se Inclusive é é uma coisa pecado se errada, não fizer. é pecado, né? Então, assim como todo mundo fala, é pecado o sexo fora do casamento. Mas dentro do casamento também, se não tiver, né? E aí já tem aquela pessoa que às vezes não é um homem de Deus, não compreende as coisas. Ah, mas ela não quer, eu preciso ir lá na rua e achar na rua aquilo que eu não tenho em casa. E começa a se apoiar nisso. Então, essa questão do sexo tem tudo isso. E aí a gente precisa procurar ajuda. Ajuda. É médico, é psicólogo, é ajuda espiritual, né? E lembrando que Jesus vai curar o seu problema. É ele. É ele. A gente precisa entender que a gente vai precisar procurar ajuda, mas a gente vai ter que crer que o Senhor muda o rumo dessa história. Uma mulher que nunca teve prazer vai passar a ter. Uma mulher que foi abusada e que não esquece aquilo ali, o Senhor vai curar, vai fechar aquela ferida. Então, no sexo, no casamento, é isso. A mulher, nós fomos feitas para viver esse sexo que Deus nos criou. Então, a gente precisa trabalhar para isso. Nós, como mulheres casadas, né? Sim. É a mesma coisa que você falou. Para solteira, só um adendo.
nós não estamos falando com solteiras. As solteiras têm que esperar Essa para encontrar a parte pessoa aí é de certa. casadas. A gente não está falando sobre isso. Estamos falando É, de mulheres casadas que já é, têm um relacionamento, um vínculo e a bênção do Senhor, né? A gente está falando aqui de um papo cristão, tá? isso aí. Mas, assim, com certeza, eu acho que a descoberta para a mulher dessa sexualidade muitas vezes é impedida mesmo dessas coisas, esses traumas, né? São traumas que foram vividos, né? Então, E tu deve ter tido muitas experiências nas tuas aulas lá de muitas. mulheres que falam. E é E o muito abuso é triste. muito mais do que a gente imagina. É muita gente abusada. E o abuso pode ser psicológico, não precisa ser físico, Sim, entendeu? Que a gente tem uma parte que chama de estupro marital. O que que é isso? É quando a mulher faz sexo com o homem sem vontade, porque não é para fazer. Não é, tem que ter um acordo. Agora também não é sempre não querer e deixar, né? Mas o estupro marital é justamente quando o marido impõe isso à mulher, né? E eu já conheci um caso que ela tinha horário, todo dia, a ponto dos filhos com 19, 20 anos falar, vai que ele já está te esperando. meu Que ele ficava mandando mensagem no telefone, né? E ela tinha que ir 7h30, 8 horas, sei lá o quê, todo dia. E isso é estupro marital. Então a gente precisa entender, gente, é um assunto que precisa ser falado. Deus. A gente precisa falar nisso, para a gente saber onde a gente está sendo abusada. A gente não só foi abusada lá atrás, foi abusada na infância, glória a Deus, porque eu não passei por isso, não posso nem falar exatamente, né, sobre essa dor, mas falo na experiência do que eu já ouvi. E sei que o Senhor transformou. Todos esses casos que eu estou contando foram transformações que o Senhor fez linda na vida dessas mulheres. Então, assim, tem muitos casos. A mulher só precisa, ela precisa saber quem ela é em Deus e colocar diante de Deus para Deus dar a direção e ela tratar. E ela pedir ajuda, e ela confessar, e ela conseguir sair daquele ambiente. Porque senão ela vai ser a vida inteira escrava daquela situação e não vai ser liberta das feridas. E ela não vai conseguir ir a lugar nenhum, ela nunca vai conseguir. Porque ela não sai daquilo ali. Aquilo está na cabeça dela, entendeu? Então, assim, é muita coisa muito E séria. o Então, abuso, ele gera também um sentimento de sujeira, né? Como se o sexo fosse é, sujo. exatamente. E é A pessoa, exatamente esse o ponto que faz com que a mulher não sinta prazer exatamente. na relação. E ela sempre tem aquilo assim, eu fui abusada, a pessoa abusada, ela sempre acha que foi a culpada do Sim, abuso. sim. Porque eu Outro estava no ponto. lugar errado, eu estava com a roupa tal, eu não deveria estar ali. Mas não é isso, não é isso, né? Porque o abusador, existem duas diferenças entre o pedófilo e o estuprador. O estuprador, ele parte para o ato sexual. E o pedófilo, ele fica com imagens, com situações de assim, abuso psicológico. Ele dificilmente ele vai para o ato. Ele pode também. E geralmente, assim, no modo geral mesmo, a grande maioria dos pedófilos, eles estão à nossa volta, perto de nós. O abusador mesmo, o estuprador, ele tá longe. É aquele que às vezes pega a pessoa na rua e tal, mas o pedófilo está do ladinho. Então isso é muito complicado, muito sério, porque o pedófilo está ali, por perto, é um tio, é um amigo da família, é o pai da coleguinha, então a gente precisa ter essa visão, né? E aí o que que acontece? A pessoa coloca aquilo para ela. Poxa, naquele dia eu fui na casa da minha amiguinha com aquele short. Eu dormia com aquela camisolinha, eu tinha 8 anos de idade, por isso que o meu tio ia lá e mexia em mim. Não pode, gente. E nós, como mulheres cristãs, glória a Deus por isso, nós temos um Deus que vai nos curar. A gente precisa se curar para viver esse sexo que Deus colocou para nós. E isso vai mudar o nosso relacionamento. Não tenha dúvida que vai mudar, mas a gente precisa se conhecer também, saber onde a gente quer que mexa, onde a gente quer que acha melhor, o que que a gente como mulher tem mais necessidades com o marido. Então a gente fala assim, eu gosto mais assim, eu quero mais assim, né? E você vai moldando aquilo ali. Não Até é que porque o cara. até porque o marido não sabe como é que, né? Cada mulher né? Eles dizem que é uma Bíblia, né? A vida para entender uma mulher é uma Bíblia. Então, É isso assim, aí.
A mulher, ela é complicada, ela tem fases, né? A fase até da menstruação, né? Nossos hormônios estão sempre mudando. Então, tem dias que a gente está mais carinhosa, tem dias que a gente está mais fatal, tem dias... E o cara fica perdido, meu Deus, o que eu... É isso aí. Então, Isso a comunicação é que você está falando, a comunicação é extremamente importante. Por isso que é bom ter um marido que você consiga se comunicar e falar. E quando não tem realmente, nesses casos de abuso, não tem como, né? A pessoa impõe as suas situações e deu. Mas se você tiver um marido parceiro, alguém que tá querendo que você também curta, da mesma maneira que ele também tá curtindo, que o homem é muito mais fácil, né? O homem é muito muito, mais fácil. Ele é muito muito. mais carnal do que a mulher nesse sentido, assim, né? O homem está preparado o tempo todo para isso. O homem está preparado. Ele O, está preparado. O pastor Cláudio Duarte que falava, ele dizia, a mulher é o fogão a lenha e o homem é o fogão micro-ondas, Isso aí. né? E Então, assim, a assim, partir disso, Deus estabelece uma aliança entre o homem e a mulher, né? E isso tem que ficar claro que tudo que a gente está falando é depois do nosso casamento, né? É entre marido e mulher. E assim, é fato o seguinte, que a mulher precisa falar isso para o homem, mas ela precisa também tirar do homem algumas coisas que às vezes eles não estão satisfeitos, para que a gente saiba como agradar também melhor. Só que sabe como é que eles vão ficar satisfeitos lá, ó? Se botar lá o pratinho de comida, se for lá fizer o suquinho, é diferente. E aí eles vão ficar melhor nessa hora. Mas nós, como mulheres, não. Não, a gente precisa resolver tudo com eles para poder ir para a cama. Eles não, ele quer resolver na cama. Ele falou, fez uma grosseria com você, ele, vou de noite, vou, sei lá. E aí não é isso, a mulher não é a isso. mulher não E a quer mulher. mais, aí ela fica de bico. E tá tudo bem nisso, né? Outro fator também importante de falar aqui, Isabel, é que às vezes é uma questão que até você colocou uma parte disso quando a gente fez curso, né? É a questão da mulher entender a questão da provisão financeira da casa. Isso tudo envolve, fica tudo uma coisa ligada na Uhum, outra. A uhum. mulher, às vezes, ela não está conseguindo ter prazer, não está conseguindo ir para a cama, não está conseguindo ter até prazer com a família mesmo, porque ela acha que ela não está trabalhando, ela não está ajudando o marido financeiramente, e o marido ficou lá desempregado, e o que ela, ou então ela trabalha, ela ganha pouco, ou ela ganha muito e ele ganha pouco. E isso mexe com a cabeça. Gente, olha só, uma coisa tem que ficar clara aqui: o provedor da nossa casa é o Senhor. Algumas vezes ele vai prover por meio do marido, por meio da esposa, por meio dos dois ao mesmo tempo. Às vezes um está desempregado, ele vai prover por meio da esposa, às vezes no outro período por meio do marido, e em outro período por meio de nenhum dos dois, porque os dois estão desempregados. E como é que faz? Um casal de Deus, Deus manda o maná do céu. Bate uma irmã na sua porta, olha, eu vim trazer umas coisas aqui de comida, uns alimentos para você. A outra vem, olha, eu senti no coração de te dar esse dinheiro. É Deus que vai prover. Então, gente, acreditem nisso. Não fiquem presos a valores, porque eu trabalho, eu não trabalho, eu ganho pouco, eu nunca trabalhei. Tá tudo bem. Existe o acordo entre o casal. Então, quando isso está tudo bem, lá na cama também tá tudo bem. Entendeu? Porque às vezes lá na cama tá mal, porque isso tá mal. Porque a mulher não está trabalhando e o marido, você não ajuda. Só eu para bancar tudo aqui dentro. E a mulher, ai meu Deus, não ajudo. Tenho que ajudar, não estou conseguindo. Vou procurar, vou arrumar qualquer coisa. E não tem entrosamento, entendeu? Não tem, tem que ter. Tem que ter. E tudo. E o sexo é só um complemento do casamento. Maravilhoso que tem que ter. Mas existe todo um contexto em Sim, sim. volta. E a gente, como mulher, tem grande participação nisso, né? Às vezes a gente fala, não, claro, você é o cabeça, para deixar eles felizes também, porque eles também precisam ouvir isso. Mesmo que você manobrou a situação para ele decidir, aí ele vai e fala assim, nossa, ela tá me dando, né? Entendeu? Mas isso aí não é dom que Deus deu para o homem, não, gente. Isso aí é dom que Deus deu para a mulher. E a gente precisa saber disso, né? Que somos empoderadas. Em quê? Nisso.
Isso, não é em coisas do mundo, coisas erradas, né? A questão é essa. A mulher é o pescoço. Às vezes a gente É, dá a direção para ele, porque o homem ele sente a necessidade também de, pelo menos o meu marido, ele é assim, ele gosta sempre de conversar comigo a respeito dos problemas dele, né? Nós isso somos aí. conselheiras deles, né? Então, ele gosta da minha opinião, né? Isso é muito bom, né? Porque não é todos que gostam, não, né? Tem aquela coisa. Não, Antigamente tinha muito o machismo, né? O homem que tem que decidir tudo sozinho e a mulher é a, né? E não isso é isso a submissão, não é essa não é submissão isso. bíblica. Não Até é. como você falar sobre isso, Henriette? O que é uma É. submissão bíblica para a mulher saber que não tem nada a ver com o que ela pensa? É, porque na verdade, quando surgiu essa história toda aí, essa doideira aí de falar que a mulher, agora a mulher não é mais. Não, a mulher realmente, ela chegou num patamar que nunca ela tinha chegado antes, né? Então hoje, o que que a gente entende, nós como mulheres cristãs? Que nós temos que ser submissas ao nosso marido. E que submissão é essa? Como a gente está falando aqui de ato sexual, né? Que ela tem que fazer tudo o que ele quer, que ela tem que ser abusada fisicamente, emocionalmente, que o marido não. Mas é uma submissão da gente entender que o marido, ele é o líder espiritual da família. Ele é aquele que ele precisa orar pela família. Ah, mas acontece que o meu marido não ora, meu marido nem cristão ele é. Ok, ele talvez nem saiba disso também. Mas o que que acontece? Nesse momento, se você acha que você pode mandar nele, decidir certas coisas dentro da casa que não é para você decidir. Como eu falei, você pode até orientar, ajudar, dar o teu jeitinho, mas a última palavra vai ter que ser a dele. Essa submissão é você viver, se vestir, é, entender o seu lugar como a esposa dele, para o gosto dele também, agradar ele, cuidar dele, cortejar ele, porque todos nós gostamos de ser cortejado, mas ele também gosta e precisa. Diante de Deus, nós fomos feitas para cortejar o nosso marido. Então, assim, a gente precisa entender o que é essa submissão. Não é a submissão dele me mandar, dele não. É a submissão da gente não envergonhá-lo diante dos outros, da Uhum. gente não tirar a autoridade. Ele está errado, a gente vai chamar depois e vai falar: olha, não deveria. Ele mesmo vai se consertar. E não é fácil, porque uma pessoa, por exemplo, eu também tenho esse temperamento mais de tomar frente, então isso não é fácil para a gente. A gente vai ter que trabalhar isso na gente, né? Mas ele tem que entender e saber quando a gente não está gostando, quando a gente aquilo ali está desagradando, né? Mas a gente nunca esquecendo que o cabeça da família é ele, né? Às vezes ele vai dar uma ordem num filho que a gente não gosta. A gente vai chamar ele, vai conversar com ele, né? E vai orar, gente, vai orar. Nós somos mulheres de Deus. Tudo é oração. A gente vai dobrar os joelhos e vai orar para que Deus mova no coração dele, né? Porque eu já ouvi um relato de uma pessoa que o marido está dentro da igreja. Gente, a gente não está falando isso de gente de fora, a gente está falando isso de gente dentro da igreja também. E ela falou que ela sabe que o marido está no erro, a prática de vida dele, com relação à prática de vida deles, né? Mas que ela é submissa a ele e ela precisa aceitar isso tudo. Mas e aí? Ela fala com ele, ela conversa, ela ora, ela está tentando mudar o rumo disso? Não. Então, submissão não é isso. A gente não tem que descansar lá no erro do outro, porque eu sou submissa a ele, o que ele fizer está feito, entendeu? Então, isso precisa ficar claro. Somos submissas, mas temos o direito hoje, conquistamos muito esse direito de conversar, de expor, de estar aqui numa live ó, de mulheres falando tudo que a gente quer, entendeu? Em muitos países isso nem é permitido. Então, Uhum. graças a Deus que a gente consegue fazer isso, né? Então, essa questão tem que ficar. E essa mulher que ela é feliz, ela é realizada, inclusive na parte sexual, ela é uma mulher que ela vai dar muito mais frutos do que uma outra que não é. Então a gente precisa cuidar das coisas, porque a gente tem que viver para a glória de Deus, a gente viver para dar honra a Ele. Então a gente precisa ser feliz nisso, né? Então, E é é um paradigma que tem que ser quebrado, porque é,
na sociedade, muitas vezes, ou o sexo é uma coisa proibida, ou ruim, ou o sexo é pervertido. Não existe, ou é uma coisa maravilhosa e com todo mundo, ou é uma coisa que é proibida. Exatamente. Ah, uma pessoa religiosa ela não pode gostar, né? O próprio católico, né? A gente não, eu quando era católico, o padre falava para mim, falou para mim que sexo é só para procriação, né? Então assim, isso é uma coisa que mexia comigo, assim, meu Deus, mas como assim? Não existe isso. Aí o padre também era contra a camisinha, não existe, não pode, é pecado botar camisinha. Aí eu comecei a pesquisar isso, sabe? Ir atrás dessas informações, porque eu achava meio estranho. E aí é bom que a gente converse sobre esse assunto para a mulherada saber que isso é uma das funções nossas como mulher, né? Sermos boas amigas, sermos boas parceiras, sermos boas, né, amantes, né, dos nossos maridos, né? E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado. Mas antigamente existia esse tabu, né? É um tabu até para falar. Quando eu virei jovem, que eu tinha minhas dúvidas e tal, minha mãe tinha muita dificuldade para falar sobre esse assunto. Né? Os nossos pais falavam isso. Os pais não se falava nada. Eu aprendi muita coisa no livro. Eu lia, já que eu não sei. Porque se eu fosse perguntar para minhas amigas, as minhas amigas que já tinham tido experiências nesse sentido, iam falar, me dar conselhos totalmente errados. Então, assim, foi os livros que me ajudaram nessa época. E também algumas coisas que eu li, que eu escutava, né? Mas na igreja, pouca coisa era falada sobre esse assunto, pouca coisa. E como é importante, né, a gente estar falando, e hoje em dia as mulheres são muito mais abertas para os seus filhos, né, de conversar, de orientar, de falar sobre o amor, sobre a sexualidade, principalmente os jovens depois dos 16, 17 anos, né, que precisam já ser orientados, né, você como mãe, né, precisa ter essa liberdade, né, de ser amiga também do seu filho, né, para conversar sobre esse assunto, porque isso é importantíssimo, porque se você não se posicionar, eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, se eu não me posicionar sobre esse assunto, até foi a Josi, foi você, né, Josi? Falando, se eu não me posicionar, se eu não conversar com meu filho, o traficante vai falar, o fulaninho vai falar. E é verdade, gente. Se não for a gente, como mãe, conversar sobre esse assunto com nossos filhos, outra pessoa com má influência vai falar e ela vai levar nosso filho, que nós criamos com tanto carinho, né, até a adolescência, para um mau caminho, para um outro lugar, para uma outra situação, né? E até, né? Porque eu vejo assim que existe um vazio, né? Tem até inclusive histórias de tu vê aquela Sarah Shiva, né? Que falou que ela era ninfomaníaca, ela era ninfomaníaca e depois se converteu e tal. Ela disse que tinha um vazio tremendo na alma dela. Que ela só se saciava com sexo. Aí tu vê como as pessoas são vazias nesse sentido, né? E como é pleno, algo que Deus criou com tanto amor, né? Com tanto amor, esse lado, né, da intimidade com seu marido, né? E como está se desviando completamente o sentido na nossa sociedade, no nosso mundo, né? E para deixar. É bom essa live para mostrar para vocês, amigas, que como é importante esse lado, mas de uma maneira saudável, não de uma maneira liberal no sentido de libertinagem, sabe? Ou então algo que você, ai meu Deus, não posso nem pensar, ai, Sinira. Lembra da Sinira? Então ela tremia, né? Então, assim, é tudo proibido. Não é isso. Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. Bom senso e conhecimento bíblico também, da revelação de Deus para nossa vida como mulher. É isso aí, é o autoconhecimento, é você reconhecer a sua identidade, você se reconhecer em Deus, é aquilo que a gente falou, saber quem me criou e para quê, né? E entender que, apesar desse mundo doido, porque também não é tudo que algumas situações do sexo são permitidas dentro do nosso casamento, porque nós somos pessoas cristãs.
E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então a gente sabe o que é devido, o que não é devido, mas a única coisa que a gente precisa saber, que tem que ficar claro, que é a boa notícia é que nós temos um Deus que cura, que salva, que liberta, que fortalece. Então a gente precisa saber disso. Tudo vai ter um jeito, a gente precisa buscar ele. Eu quero até falar uma palavra que fica muito bom aqui, que existe uma promessa na palavra de Deus que diz assim, ó, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Essa promessa é real. Isso é viver o combate da fé, é crer. É a gente entender que o que a gente está passando, o que a gente passou, porque o nosso passado é lugar de visita. Porque a Uhum. gente vai lá e fala assim, olha, a gente precisa lembrar dele como assim, ó, lá eu estava e aqui eu estou. Foi de lá que o Senhor me tirou. Então eu preciso ir no meu passado para eu valorizar o meu presente. Mas eu não tenho que viver estacionada nele. Às vezes, ai, porque minha mãe morreu, eu não consigo fazer sexo com meu marido. Aí, ok, tudo tem um período. Passou daquele tempo, já tem que ficar de olho, porque já não é normal. E se não é normal, tem que ver. Como também essa pessoa que acha, ai, fulano gosta muito de sexo. Não, gosta até que ponto? Como que Deus criou o sexo? Para quê? Como é? Aquele homem que todos os dias quer sexo, toda hora quer sexo, é porque ele gosta de sexo. Não, existe alguma coisa que desencadeou nele aquele comportamento. Então, nós precisamos analisar isso. O nosso comportamento, o nosso passado. Todos nós somos uma história. O que aconteceu lá atrás? Né? Por que ela trata o marido assim? Porque a mãe tratava, porque o pai tratava mal a mãe era muito boba e ela, para se proteger, ela faz assim. Por exemplo, os filhos que têm uma mãe adúltera, os filhos olham para a mãe, um pode olhar com um parâmetro. Não, é normal todo homem viver com uma mulher adúltera. Aí o outro filho vai falar assim: nossa, eu não quero me relacionar, porque eu não quero saber que a minha mulher. Então, assim, o que eu não tô julgando a adúltera, não, viu, gente? Porque a palavra de Deus é clara nisso, que quando a adúltera chegou lá, que era apedrejada pela lei, Deus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos nós temos. O que eu estou falando é que muitas coisas refletem na nossa vida. Então, a gente precisa descobrir o que é, porque nós precisamos ser essa mulher que Deus nos criou para ser, uma mulher plena, realizada, cheia de propósito, que sabe remir o tempo, que à noite ainda está pronta para o marido, que coloca lá a comida, que chega do trabalho, ai, mas eu chego do trabalho cansada. Sim, a mulher tem que tomar conta da casa. Nem que você não lave nem o copo que você bebe água, ai, mas eu pago. Mas você tomou conta da sua casa? Você olhou o que comeu? Você viu o que os teus filhos fizeram? É isso, gente, é isso, gente. Não é você ficar também, ai meu Deus, e agora? Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não. É o tempo, é remir o tempo, é um acordo entre você e o marido. Eu tenho um marido que nunca fez nada. Hoje eu vejo jovens, todos os maridos, todos jovens fazendo, eu acho lindo e preparo meu Lindo, filho para fazer. é verdade. Entendeu? Então, assim, que bom que tudo mudou, né? E eu não sou infeliz por isso. Eu cheguei à conclusão que se meu marido não faz é porque eu nunca deixei ele fazer. E aí eu comecei a reclamar porque ele não faz. E aí eu falei assim, peraí, mas fui eu que nunca deixei, né? É a gente entender isso, é a gente entender isso, não é mistério, porque todo dia a gente vai ter que aprender. Todo dia. É isso aí, Henriette. Então, eu queria te agradecer. Chegamos às 9 horas da noite, né? Eu sempre termino mais ou menos no horário, porque, como eu sempre digo, nós temos muita coisa para fazer, né? Temos sempre coisas para fazer, nunca para, né? Então, eu queria te agradecer, Henriette, pela essa oportunidade que você nos dá aqui para estar conversando sobre esse assunto. Foi muito bom o curso que nós fizemos juntas. Quero te agradecer aqui e falar que lá na minha bio tem também alguns livros que eu fiz, são e-books, né, que falam sobre esse assunto também. Um fala sobre o equilíbrio da mulher, sobre a questão da mulher equilibrista. O outro é como evitar relacionamentos tóxicos, que é chamado Sapo Nunca Mais.
E sobre a identidade da mulher também, que é falado sobre o Coração de Filha, que é o nome do nosso e-book, que fala sobre a identidade da mulher, como ela resgatar essa identidade. Então tá ali na minha bio, tá? Se vocês tiverem interesse nessa conversa que a gente teve, falou muito sobre esse assunto. E vai ajudar muito você, mulher, sobre esse assunto, a se descobrir, a se autoanalisar, a criar uma autoestima boa, não fora do normal, mas boa, que é importante. A gente precisa ter autoestima e quebrar aqueles paradigmas também. E buscar também a força de Deus, a força de Jesus para curar todas as feridas, que é o mais importante de tudo. Tá bom? É isso aí. Queria agradecer a vocês também, mulheres. Muito obrigada por essa oportunidade de estar escutando. Quarta-feira que vem nós temos mais uma live, tá? E vamos nos despedindo aí. Tchau, tchau. Tchau, Henriette. Obrigada, Muito Isabel. obrigada. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe Foi também. um prazer enorme. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.